O Zenita Música tem o DNA da música independente, o DNA dos artistas autoprodutores. Por isso, Intrépidos Independentes é uma série de programas que homenageia os músicos e compositores que, antes de nós, abriram os caminhos da produção fonográfica independente no Brasil, em quem nos espelhamos e dedicamos o nosso tributo. Neste episódio, vamos conhecer a aventura de Fernando Leporassi e Maurício Gueiros na produção do LP Aldeia, de 1987. Eram dois amigos que se juntaram, né? Compositores. Eram 5 músicas de cada um, e os arranjos nossos mesmo, né? Do Maurício e meu. Convidei Fernando para fazer esse disco, que eu não me sentia totalmente preparado para fazer um disco sozinho. Eu era muito novo, como eu te falei. Conheci o Fernando, eu era muito garoto, eu tinha 18 para 19 anos. O Fernando acho que tem mais de 10 anos do que eu. Depois de que a gente gravou esse disco, a gente veio a ser parceiro, compôs algumas coisas juntos, mas naquela época a gente era mais companheiro mesmo de fazer música junto, tocar junto. E eu, como compositor, tinha alguma coisa gravada já nessa época, mas não tinha nada meu gravado. Só tinha daquela época do Grupo Manifesto, né? 2 discos do Manifesto, um disco do Vox Populi, né? Que foi o grupo seguinte, do qual eu participei, mas nada meu, assim, que eu produzisse. Claro, a gente dividiu a produção, eu e o Maurício, mas era uma coisa mais pessoal, né? Quer dizer, uma coisa que a gente administrou mais pessoalmente. Sem dúvida que aquele disco feito em casa do Antônio Adolfo e também o sucesso do Boca Livre, né? A gente achava que a gente podia, de repente, fazer também e alguma coisa acontecer. Mas a gente não tinha essa ideia dirigida para isso. Vamos fazer um disco independente, feito do Antônio Adolfo, ou de outros mais que fizeram, né? As gravadoras naquela época já estavam em crise, porque, por exemplo, você veja, eu trabalhava na Som Livre, né? De repente todos os artistas foram embora, só ficou a Xuxa. Eu acho que uma artista da gravadora, você já encontrava uma crise, já um prenúncio de uma crise nessa indústria, né? Não existe nada mais dependente do que um disco independente, né? Que você depende de tudo. Depende do dinheiro que você tenha ou não, de alguém que queira colaborar, de tudo, né? A fase de estúdio, a fase de mixagem, a fase de capa, a fase de produção, de fabricação do disco e tudo mais. Você gravar era uma coisa muito cara naquela época ainda. Então, minha mãe, que era artista plástica, entre outras coisas, ela, muito sensível, ela resolveu apoiar. Então, ela deu uma boa parte do orçamento para nós fazermos, né? E depois a então mulher do Fernando, né? Ela complementou. A Cecília Portugal, uma pessoa muito legal, que também incentivou a gente, né? E eu sei que a Cecília realmente deu muita força. E a gente também, qualquer dinheiro que entrava, assim, a gente aplicava nesse trabalho. Então, a gente partiu para essa aventura independente aí, né? Felipe, foi incrível, porque, na verdade, reunir músicos tão bons. Eu já gravei 5 discos e até hoje não consegui reunir tanta gente boa num trabalho só. Os músicos, eles participaram, ganharam também um dinheiro para fazer essa produção, que a mãe do Maurício também generosamente ofereceu, dentro do possível, né? Eles ganharam uma cota também para participar, mas eles participariam de qualquer maneira, porque nós éramos muito amigos, né? A gente reuniu, tem participações especiais de Lula Nascimento na bateria, Ion Muniz no saxofone, tinha desde Alfredo Cardim também no piano, Elvis Vilela. Se eu for contar aqui,
Getúlio e Lula já nos deixaram, né? O Elvis também, aliás. Sempre, a gente até, sem querer, menciona pessoas que já foram e a gente parece que elas estão aqui ainda, né? Foi assim, foi uma coisa muito feliz, muito. Eu tenho comigo, inclusive, o Roberto Azulay era o engenheiro de som desse disco. Gravamos no estúdio Rancho, lá em Bom Sucesso. Cheguei a gravar alguns discos lá e, fizemos a mixagem no estúdio da Sigla. O Maurício conhecia o pessoal da Sigla. O Maurício ele também atuava numa outra área de produção, ele gostava dessa coisa de engenharia, de som e tal. E ele já tinha trabalhado um pouquinho na Sigla como assistente do Iedo, né, Iedo Gouveia. Fizemos, a gravação foi excelente, a mixagem foi excelente, né? E ficamos com esse disco bem gravado, quer dizer, bem tecnicamente bem gravado. E conseguimos acabar o disco, quer dizer, a bolacha estava pronta, era o LP naquela época, né? A gente teve uma assessoria de imprensa legal, então a gente fez alguns programas de televisão, a gente tocou em alguns lugares, lançou. Fizemos o lançamento do disco, foi até no Parque da Catacumba, com a turma que gravou, com a gente e tal, os músicos. A gente fez 3 lançamentos. A gente fez um lançamento lá em casa, a gente fez uma noite de autógrafos lá, isso em 87. E depois fizemos o Mistura Fina de Ipanema, lançamos lá no Mistura Fina, quando ainda era em Ipanema. Eu conhecia umas pessoas que trabalhavam, que tinham programa de rádio, tinha televisão também. A gente conhecia algumas pessoas das rádios, Cristiano Menezes também, que era um radialista, que botou nossa música para tocar. Enfim, na TV também, a gente foi no programa do Clodovil, foi no programa do Fernando Lobo na TVE, pai do Edu Lobo, né? A gente fez vários, entre outros programas que a gente fez, acho que eu fiz o Sem Censura também. Fabricamos 1000 discos e começamos a vender assim, pessoalmente. Eu fazia shows aqui e ali com um ou outro. A gente sempre, onde a gente ia tocar, a gente levava o disco, né? Levava o disco, dava um autógrafo. Sempre que podia, a gente tocava junto e tal. Eu convidava ele para uma gig ou outra, ele também me convidava. Tal. Era uma coisa assim, bem, até quase simplória, né? Porque a gente não tinha realmente nenhum esquema de venda, né, de distribuição. Então a coisa era mesmo a gente é que fazia, eu e Maurício. Né? Mariana, minha irmã, participou do disco, cantou com ele uma música dele, e que ficou muito bonita. Esse álbum ele tem uma importância muito grande, primeiro por ser minha primeira participação, né, discográfica, minha primeira gravação assim profissional, né? Mas ele foi quem me colocou em contato com a questão da música independente. Foi a partir desse disco que eu passei a prestar atenção nessa história da música independente, porque eu ouvia o Fernando comentando, eu via a relação que era, né, a produção e todo o processo, né, do envolvimento das pessoas, dos amigos, né, como foi essa captação, e, enfim. E eu fui entendendo que existia, acho que foi aí que abriu uma ideia na minha cabeça de que existiam 2 caminhos dentro da música, né? É preciso realizar, não se pode esperar que as coisas aconteçam, que os caminhos se abram magicamente, que os produtores caiam no seu colo, venham te convidar, venham fazer. Isso naquela época, inclusive, era o que a minha geração esperava, né? Era o que eu esperava quando eu comecei a fazer música, né? A gente tinha esse sonho, essa idealização do que era fazer uma carreira, fazer sucesso, que não sei o que você vai ser escolhido porque você é o alecrim dourado, aquelas coisas. Só que não. Então, assim, naquela altura do campeonato, Fernando já era um músico muito consagrado, muito, né? Já tinha passado pela MPB inteira,
Ali era anos 80, começo dos anos 80, quando eles começam a pensar nessa produção, que demora um tempo, né, até uma realização. Um álbum independente, ele demora mais até por isso mesmo, porque ele é independente. E o Fernando era já um cara que já tinha passado por gravadoras, já tinha feito álbuns com gravadoras na sua juventude, através dos grupos, né, Manifesto, Vox Pop, mas que naquele momento estava realizando. Resolveu realizar por conta dele. Aí eu gravei outros discos mais, né? Gravei uns 4 discos, um em companhia com a minha companheira, né? Em parceria, desculpa, com a minha companheira. Gravamos 2 CDs, gravei um vinil sozinho, entendeu? E gravei também um CD com a banda que eu formei, né? Mas jamais eu reuni tão bons músicos como no Aldeia, né? Jamais consegui fazer a mesma proeza, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse disco e uma admiração muito grande por Fernando, né? Uma coisa que vai ser para sempre, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a grande lição que esse disco me deu na vida é isso. Você tem que realizar. Vamos partir para nova Vai aventura, botar ele na nova estrada de novo, né? Vai para a estrada de novo. Deus quiser. Você sabe que um conhecido meu encontrou esse disco à venda no Japão. Eu não sei, não tem aqui, mas tem no Japão. Não dá para entender.